Oi, clã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estourou meu ouvido isso aí. Você não precisa chegar perto. Você passa o episódio inteiro longe do microfone pra dar a intro perto. Caralho, estourou meu ouvido. Foi mal. Apresentei o tema, vai lá. Então, galera, o tema Agora virou seus amigos. Galera. o tema de hoje do podcast vai ser sobre a diferença dos direitos das mulheres na Alemanha socialista e na Alemanha capitalista. Se vocês... Agora quem vocês realmente vieram pra poder escutar. Não pode continuar, você tá. Enfim, os meninos aqui, que entendem um pouco mais de história, podem falar um pouco assim, tipo, foi pós-Segunda Guerra Mundial, né, que a Alemanha foi dividida, teve a parada do muro e tal. Não, você já falou, né? Então tá, eu já falei. Esse é todo o background histórico que vocês precisam. Então eu vou falar basicamente o que eu sei, tá bom? Tinha muita questão de diferença no trabalho, né? Tipo, depois que as cidades foram, tipo, reerguidas, no lado ocidental, tipo, a economia tava, tipo, stonks, tá ligado? Só tava subindo pra cima. E os homens trabalhavam, mas, tipo, eles continuam seguindo aquele padrão, né? Aquela tradição, que era a tradição da mulher segundo Hitler também, que era a questão... Homem trabalha, mulher cozinha. Isso. Mulher tem filho, cuida do filho, cuida da casa. Enquanto o homem trabalha e consegue o dinheiro pra isso. E enquanto na Alemanha socialista, tipo, tinha muito problema com essas... Porque na Alemanha capitalista, eles tinham o apoio de imigrantes estrangeiros pra trabalhar lá. Então eles conseguiam esses trabalhadores de outros países. Enquanto na Alemanha socialista, não. Então eles tiveram que contar com essa força de trabalho das mulheres. Mas a gente uma coisa que tem que ficar clara é que nunca isso foi, tipo, pra igualdade de gênero, sabe? Posso Pode falar? falar. Que a parada é que essa ideia das mulheres começarem a trabalhar começou muito também após a Revolução Russa, depois que Stalin tomou o poder. Não foi industrial? Não, Depois. Segunda Guerra. Tô falando merda. Não, tá Prossiga, tranquilo. tô falando merda. Não, mas você tem uma parte de verdade nisso. Que é porque a Rússia naquela época estava por trás de muitos dos países europeus, principalmente por causa do péssimo governo dos reis que vinham antes. Então depois que Stalin tomou o poder, muitos dos objetivos dele eram, como ele chamava, era dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. No qual ele implementou diversas medidas capitalistas na Rússia para poder colocar eles em par com o resto da Europa e depois desenvolver a doutrina comunista da maneira que ele desejava. Só que uma grande parte desse processo foi, para que ele tivesse o máximo de mão de obra possível, foi incentivar as mulheres a começarem a trabalhar. Era ou as mulheres trabalhando muito, muitas também tinham um salário para poder ter filhos, para poder ter mais mão de obra no futuro. E muito disso, ele começou essa ideia das mulheres começarem a trabalhar demais, só que e isso também em parte por causa contribuindo para a Alemanha socialista, era essa ideia das mulheres trabalharem, mas não por razões ideológicas em si, porque eles acreditavam que as mulheres deveriam ter direitos, mas sim porque eles queriam o máximo possível desenvolver a economia do lugar, então eles precisavam das mulheres como mão de obra para poder continuar. Sim, eram basicamente motivos econômicos, não tinha nada a ver com querer alcançar a igualdade de gênero. Mas, tipo, querendo ou não, alcançou mais perto, sabe? Tipo, as mulheres tinham mais direitos, sim, tipo, mas eu tô falando sobre direitos das mulheres, não direitos da vida, porque lá, tipo, eles não tinham liberdade nenhuma na Alemanha socialista, isso é importante. Mas eu tô falando, tipo, exclusivamente dos direitos das mulheres, que era o quê? Trabalho, era direito de divórcio. Isso é uma outra coisa que também é importante, porque já que as mulheres trabalhavam, elas tinham o próprio salário, elas podiam se divorciar dos homens porque elas podiam viver economicamente sozinhas. Enquanto as mulheres na Alemanha capitalista, já que elas trabalhavam em casa, elas não recebiam salário, obviamente, porque trabalhar em casa era o dever delas, não era um trabalho a mais. Os homens recebiam salário. Então, quando elas saíam da casa dos pais, os pais se sustentam, elas casam e vão pra casa do marido. Não tem um depois disso, sabe? Não tem como ter um depois disso, porque elas não têm essa independência econômica. Então, pra se divorciar,
Não era nem porque, tipo, o governo dizia que não podia, porque elas não tinham condições disso. Por elas serem economicamente dependentes dos parceiros, mesmo que elas pudessem se divorciar, elas não iam ter condição de se sustentarem Sim. sozinhas. Então, meio que não existia propósito em se divorciar no fim do dia. Aí cria uma antítese muito interessante, né? Porque, tipo assim, no final o que acontece é que a mulher ela é economicamente livre no lado comunista e livremente livre no lado capitalista. O que é bem estranho pra você ser economicamente livre no lado soviético, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Afinal, o capitalismo mata. É que eu sou o cara bonzinho, ele é o do mal. Capitalismo mata, Pedro? Quê? Comunismo ou capitalismo? O quê? O que você prefere? Cara, capitalismo, mano. Eu prefiro genocídio. Genocídio. Mas o ponto é, primeiro, estupro, favor ou contra? Você, estupro, favor ou contra? Estupro. Você gosta de estupro? Não. Não gosta de estupro? Então Não. você é contra. Sim, contra o estupro. Você é contra estupro? Sim. Mas essa parada aí Eita, existe. a palavra certa? Estupro? Ah, não, estupro. Você falou de aborto? Eu tô falando boa até. A gente começou bem. A gente começou bem. Eu confundi. Estupro Pedro, toma o tereré aí. ou não? Toma Não, tereré, eu toma vou te falar o tereré. problema. É porque assim, eu sempre Eu achei que encho você essa tava merda. fazendo a referência à conversa que a gente teve antes, tipo, fazendo Não, uma piada. Eu pensei, eu cara, lembro. o moleque tá engraçado. Eu encho essa porra pra dar pra ele, só que ele tá falando. Se eu der enquanto ele fala, ele vai parar de falar pra tomar, porque ele é doente mental. E aí fala, tá muito cheio. Aí eu dou um golinho, aí eu dou outro. É o zero, então eu tô bebendo isso aqui ininterruptamente. Toma essa porra aí. Tá bom. Tá. É, agora tem Aborto, que eu dar sou a favor do aborto. Você gosta de boa. Não gosto de aborto, eu sou a favor da legalização Você do não gosta de aborto. aborto. Então eu gosto que as mulheres possam decidir que vai acontecer com a vida delas e com o corpo delas. E você não gosta de boa. Não é isso que eu tô falando. Eu sou a favor da legalização. Tipo, comida aborto. Todo final de semana. Caralho, não sei. Segunda, sexta. Ponto é, no lado capitalista a gente tinha essa liberdade de expressão. Para de jogar Clash of Clans, É Boom Beat, cara. É daquela Show Clans, não. É Coinmaster. é, Coinmaster. Pagamento. Patrocina. É. Vou chamar a Ela tá Clara. gravando? Tá gravando ali. Tá bom. Todo mundo viu você jogando Coinmaster. Chamar a Clara da próxima vez. Falta vai de arranjar profissionalismo. um patrocínio da cultura inglesa pra nós. Inglesa. Perdi o ponto, cara. Vocês são muito otários. Você tava falando sobre... Aborto. Isso aí. Não sei mais o que eu tava falando. Tá. Eu não sei onde que Na você tá Alemanha querendo chegar com socialista, isso. na Alemanha capitalista, as mulheres elas tinham essa liberdade de expressão, liberdade, enfim. De poder achar o aborto legal. Tô com essa porra na cabeça ainda. Mas o aborto era legal na Alemanha socialista. Era? Gente. Por que é legal hoje, então? Qual é que é a fita? Cara, O que ele a fez? maioria, Eles a mudaram de maioria ideia. dos países que tiveram essa, tipo, influência socialista mantiveram a legalização do aborto. Então, na Alemanha, o aborto é legalizado. Mas o que levou eles a... Por que no lado... Porque tipo, Socialista, eu o pessoal tem o entendo... direito Não, de calma. abortar. Eu entendo eles terem, tipo, começado a parada da mulher. Porque agora, qual foi o incentivo deles a legalizar o aborto? Cara, eu não tenho muita pesquisa sobre isso, mas eu imagino que seja pela força de trabalho mesmo. Porque, tipo, a partir do momento que a mulher porque caso ela tava engravida... grávida, ela Tem- não podia mais tem- trabalhar. Nos 9 meses que ela não pode trabalhar, tem os meses que ela fica em casa por conta da maternidade. Isso é uma boa ideia. Eles tinham essa coisa de pagar salário para os filhos na União Soviética, porque eles tinham condição de pagar por isso. Agora, eu imagino que na Alemanha socialista, muito por eles estarem nessa situação, eles não tinham condição de poder pagar por esse tipo de coisa. Se contradizer. Então, o quê? Na Alemanha soviética eles tinham condição de pagar, mas na Alemanha Não, socialista eles não tinham. Na Não, União na Soviética. União Soviética. Ah, tá. Eles não tinham. Eles tinham o mínimo de condição de poder dar essa espécie de salário pra mulheres que estavam engravidando. Alemão é foda. Agora na Alemanha, já que tava Alemão, toda porra, estava em alemão. parte destruída, eles não tinham tanta condição de poder pagar para essas mulheres, então o aborto era em certa interpretação uma vantagem para eles. Aham, sim. Ah, Não, mas entendi, eram faz legais? sentido. Fiquei curioso. Ah, eu não sei. Caralho. O que era legal? Cara, eu Sabe, estudei né? sobre os direitos das mulheres. Não tava... Assim, tem que fazer. Agora, tipo, essa é uma coisa que eu acho interessante nessa conversa que eu queria te perguntar. Você acha que vale a pena se esses direitos forem conquistados, mas não exatamente pelas razões certas? Tipo, no final, Eu acho que as tem mulheres que- podiam mulher trabalhar? pode- Podiam.
Só Mas não era que porque porque eles elas precisavam deveriam mais de poder. mão de obra, não porque eles se interessavam pelos direitos delas. Cara, Não, se a motivação muda alguma coisa no final? Porque ou é isso que eu queria discutir. É a parada que a Ayn Rand fala quando se trata de objetivo. Vamos dar coisa. Que? Pessoa feminina. É verdade. cara, é porque é só você pensar, tipo assim, vamos dizer, você quer conseguir dinheiro, Uhum. tá ligado? Você quer conseguir dinheiro trabalhando. Mas uma pessoa vai lá e fala que toma dinheiro pra ti, tipo, te dá dinheiro. Você conseguiu o seu objetivo, sabe? Não Saquei. foi, tipo, do jeito que você queria, mas você alcançou o seu objetivo. Uhum. Claro que, tipo, não é a mesma coisa de imaginar alcançamos nossos direitos, porque aquilo não é, de certa forma, um direito, porque é o que o Estado precisa. Sim. É o que o governo precisa. Eles não estão fazendo isso porque a gente lutou pra isso. Uhum. Mas a gente alcançou. Entendi. Tipo assim, com maconha, por exemplo. Eu quero que a maconha seja livre. Aquilo por quê? É engraçado, maconha, né? Eu quero que a maconha seja livre porque eu acho que é o direito das pessoas decidirem se querem fumar ou não. Uhum. Mas aí o governo acaba liberando por causa da taxação, porque vai ganhar dinheiro na base do imposto. No final, eu tô feliz. Sim. Porque no fim do dia o meu objetivo foi alcançado. Pode não ter sido pelas razões que eu acho que ele deveria ter sido alcançado, mas foi alcançado. E é muito pelo tipo de coisa de que muito do movimento, pelo que as mulheres começaram a trabalhar, foi tanto pela evolução industrial, mas também por causa do esforço de guerra, que elas precisavam continuar manter a economia trabalhando nos Sim. países. E no final esse direito foi conquistado e não foi mantido. Sim. Então, necessariamente, e a Ayn Rand fala sobre isso na filosofia objetivista, que muitas vezes você acaba, por mais que não seja o seu objetivo, a seguir o caminho mais prático acaba ajudando as pessoas. Sendo ou não um objetivo ajudar elas no fim do dia. E acho que essa é a ideia, não é? Tipo, você alcançou o que você mesmo que não fosse pelas razões certas, e no fim do dia você No alcançou. final do dia, tá tudo Você eu tô conseguiu. feliz. É, Sim, eu tô back na mão, feliz. isso é importante. Sim. Tipo, você só não conseguiu mudar a ideologia. Mas você conseguiu o seu direito. Mas eu acho que no final, uma mudança acaba precedendo a outra, sabe? Uhum. Tipo, pelo fato das mulheres trabalharem, mesmo que não seja pelos motivos corretos. Tipo, o nego começa porque, é porque a gente precisa de dinheiro. Mas conforme elas vão trabalhando, esse tipo de estigma é diminuído. Tipo, eu acho que como foi o caso que aconteceu. Porque no fim do dia, mal ou bem, elas estão trabalhando. Sim. Por causa disso, a ideia delas trabalharem se tornar algo tão fora do... tá diminuindo. E no final, acho que a mudança ideológica acontece a partir dessa mudança prática. Uhum. É verdade, cabelo. Pô, a gente tava todo trajado no último episódio e não teve câmera. Foi triste. Meu computador agradece que ele não vai ter que renderizar um bagulho de 40 minutos. Mas acho que é isso, né? A ideia era ser curtinho mesmo. A Domi tá atrasada porque ela é muito famosa, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem os paparazzi dela. E até porque essa sua famosice você vai postar, né? Porque Claro. você participou, sua Vou voz falar- tá ao vivo. Eu vou falar desse microfone podcast em breve em todas as plataformas. Hashtag podcast. Let's go! Hashtag let's go. Hashtag let's go! Let's fucking go! É, né? Né? De dois É, né? esquizofrênicos. Não, esse vídeo é incrível. Não, tá sensacional. Let's fucking go. Acho que foi isso. Foi isso. Mas eu foi, vou né? falar. Se inscreva no canal. Tá bom, a gente já pegou essa parte. Porque eu não entendo. Por que você começa a falar alto no meio do nada? É Pra poder impactar. dar uma ênfase na Tipo, mensagem. ela falou o episódio, foda-se tudo que ela falou ao longo do episódio. A mensagem que a gente tem que pegar é a seguinte: se inscrevam no canal. É que nem o Tá errado? A intro. Mas ela tá A errada? intro- ela falou o episódio todo aqui. A intro ela falou: bom dia. Mas tá errado, pô. Foda-se, tudo Eu preciso que que eles saibam que o podcast existe e que eles têm que se inscrever. Depois disso, o resto... O mais importa. importante é O monetizar. mais importante é monetizar. monetizar, Você acha que a gente tá Cara, é fazendo... foda Você monetizar acha que a gente essa tá porra. fazendo isso aqui por quê? Ó, pra pra monetizar a gente precisa de 4.000 horas assistidas e 1.000 inscritos. Caralho, eu vou começar a escutar agora. Você tem esse quantos papo. inscritos no Instagram? Hã? Tem Você tem quantos? inscritos no Instagram? Você tem Eu tenho quantos seguidores no Instagram? 2.300. Porra, já paga nós. Já pá. Então, já é... A gente ganharia $1.000. Porra, deixa eu ver aqui. Tá bom, vou publicar. Big day. Muito obrigado pela sua atenção Valeu, galera. e até a próxima. Eu tenho que coisar aqui, eu dou coisa ali. Coisar é um verbo muito interessante. Big day, valeu, gente. Beijo.